Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com o nosso podcast de Direito Empresarial. Tenho um enorme prazer de receber aqui hoje o Dr. Paulo Mendonça. Nós somos colegas no Levi Salomão Advogados. Ele depois trabalhou numa outra grande banca advocatícia aqui de São Paulo, no Tosini Freire, onde ele foi ascendido a sócio, né? Ele ficou lá por uns bons anos e hoje ele é sócio de uma boutique muito focada num setor muito importante da economia brasileira, né? No setor imobiliário, né? Uma boutique chamada Marrei Mendonça Advogados, um escritório de primeiríssima linha. E eu tenho um grande prazer de recebê-lo aqui hoje para a gente falar um pouco sobre esse setor da economia, né? Sobre o setor imobiliário e algumas das questões jurídicas, né? Que estão no dia a dia do imobiliário. E já antecipo que, como é um setor da economia, não é uma área do direito, nós vamos ter o Paulo aqui várias vezes para discutir aspectos que não caberão no episódio de hoje, né? Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com você. Um prazer poder reencontrá-lo e poder bater um papo sobre questões jurídicas que são tão importantes para todos, né? Para todos nós, que nos fascinam e que também são importantes para os nossos clientes e para a sociedade como um todo. Muito bom esse tempo que nós trabalhamos juntos, tenho muita admiração pelo seu trabalho. Igualmente. Também na academia, né? Nós tivemos juntos aí em algumas oportunidades. Então, essa convivência sempre foi muito enriquecedora para mim. Estou aqui muito feliz em poder trocar ideias e contribuir com o debate em relação, nessa tarde, ao setor imobiliário, né? Que realmente é um setor fundamental da economia, né? Gera muito emprego, que todos nós... É palpável, né? No nosso dia a dia, a gente percebe a evolução das nossas cidades, né? Tanto na questão urbanística quanto na questão do desenvolvimento imobiliário em si. Então, vamos ter essa discussão. E se a gente for pensar nas necessidades humanas, né? Além de se alimentar, de se vestir, ter segurança, né? A questão da moradia ela é essencial, né? A pessoa que não tem uma moradia, ela se sente abandonada pela sociedade como um todo, né? Então, se a gente for pensar, a questão social por trás do imobiliário ela é muito importante, a ponto de nós termos programas sociais para tentar lidar com esse problema, né? E não só no Brasil, né? Em qualquer país que tem um mínimo de desenvolvimento, existe essa preocupação de maneira constante, né? Não, sem dúvida. O setor imobiliário, ele acaba cobrindo todas as nossas necessidades básicas, né? Desde, como você mencionou, a moradia, que no Brasil ainda tem um déficit muito grande, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso não é uma característica só da nossa sociedade. Tem muitos outros países que têm esse problema também. Mas aqui é uma coisa que a gente vê constantemente. Com certeza. E principalmente moradia de qualidade, né? Moradia com urbanização e com as condições adequadas. Então, o setor imobiliário ele é responsável por correr atrás de diminuir esse déficit, né? Então, a produção imobiliária residencial, principalmente, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico do país, econômico e social. Mas o setor imobiliário ele também abrange outras necessidades básicas que nós temos, né? Então, o nicho de shopping centers, né? Que abriga todo o varejo, né? A gente estava vendo alguns números essa semana, inclusive, nós temos um número de shopping centers no Brasil, desde estados que têm 2 shopping centers, como o caso de Roraima ou do Amapá, até estados como São Paulo, que tem quase 200 shopping centers, né? Então, e o setor imobiliário é responsável pelo desenvolvimento de novos empreendimentos, pela sofisticação, pela mudança, pelo atendimento dos padrões e as necessidades de consumo da população. A mesma coisa... Só um detalhe, quando você fala de shopping center, por exemplo, você está atrelando uma questão de estrutura imobiliária com o varejo, né? Quer dizer, você vê que as duas coisas elas se casam para entrar no setor de shopping center e a importância disso, né? Sem dúvida. Então, o setor imobiliário cobre a residência, a moradia, cobre
as compras, né? O consumo. O setor imobiliário cobre o lazer, né? Hotéis, resorts também são desenvolvidos pelo setor imobiliário. Ele cobre também o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós estamos num prédio comercial. Exatamente. Né? Então, o desenvolvimento de empreendimentos comerciais, de lajes corporativas, também atende uma parte importante das atividades humanas. E assim, sucessivamente em outras atividades. Né? Então, quer dizer, cada um desses nichos, eles têm características próprias que a gente vai tratar um pouquinho aqui, principalmente do ponto de vista jurídico. Né? A estruturação, o desenvolvimento, a maturação, o desinvestimento, todo o ciclo desses ativos imobiliários tem características próprias. Perfeito. Bom, alguém poderia se questionar, falar, poxa, mas por que vai falar de direito imobiliário, né, num podcast que é voltado para o direito empresarial? Primeiro que isso, a gente não vai falar de direito imobiliário, a gente vai falar do setor imobiliário. E o setor imobiliário, como uma das grandes locomotivas da nossa economia, né, é um setor de se fazer negócio, né? Não que não existam projetos sociais, mas você já demonstrou aí, pelo início da sua fala, que é um setor econômico, né? E é um setor econômico complexo que envolve todo tipo de atividade, até atividade de saúde, né? Por exemplo, construir um prédio onde vai ser abrigado um hospital. E assim vai, né? E assim, a utilidade do imobiliário é infinita, né? Então, vamos aproveitar esse gancho, né? Que a gente vai falar do direito empresarial focado em atividades imobiliárias. Fala para mim um pouco, Paulo, e já continuando essa sua fala inicial, né? Quais as principais diferenças jurídicas na estruturação dos negócios nesses nichos da economia, né? Quais as nuances que você percebe de antemão? Então, na estruturação de negócios, né? E acho que esse esclarecimento inicial que você fez é importante, porque nós não estamos falando aqui... Óbvio que algumas atividades são importantes, então o imobiliário mais tradicional, né, a compra e venda de uma casa, a locação, a constituição de uma garantia, isso faz parte do nosso dia a dia, né? E o direito imobiliário, ele atende tudo isso. Mas nós estamos falando aqui de atividade imobiliária um pouco mais complexa, né? Um pouco mais sofisticada. Então, quando a gente fala do desenvolvimento imobiliário, nós estamos pensando não só no direito imobiliário, né? Disciplinado no Código Civil e em outras normas, mas nós estamos falando da atividade econômica imobiliária que é disciplinada por todas as áreas do direito. Né? Então, quando nós falamos do desenvolvimento imobiliário, do urbanismo, né? Nós estamos pensando no direito empresarial, quando um empresário constitui uma sociedade de propósito específico destinada para uma incorporação imobiliária. Né? Nós temos, então, o direito societário como base para tudo que ele vai fazer. Ou quando o empresário precisa obter recursos para um novo projeto. Né? A gente sabe que o setor imobiliário ele é muito intensivo em capital. Né? São atividades que... É uma atividade que necessita de capital intensivamente. Né? Desenvolvimento de projeto. Dizer que o advogado imobiliário ele precisa aprender a ler balanço, né? O advogado imobiliário precisa aprender a ler balanço, com certeza, né? O que é uma dificuldade, né? É uma dificuldade, porque isso, em geral, não se ensina na faculdade, mas os bons profissionais, eles acabam aprendendo isso na prática e também informações adicionais. Né? Aliás, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda do Cell Law School, onde a gente leciona, né? Tem um curso agora de contabilidade voltada para advogados lá do professor Edson Fernandes, né? Então, acho que, de repente, o pessoal quiser aprender a ler balanço, eles podem fazer o curso. Sem dúvida. Eu acho que o curso do professor Edson Fernandes eu conheço, recomendo, e pode ser muito útil no setor imobiliário. Vai ser. Né? Auditorias, né? A gente vai tratar isso um pouquinho mais para frente, mas o M&A imobiliário, ele precisa estar conjugado com o M&A financeiro, né? Não dá para você olhar só para os aspectos jurídicos sem ter o espelhamento disso no balanço, né? Nos números. Essas coisas precisam dialogar. E essa necessidade se espelha, então, de um lado, né, para fazer a estruturação societária, mas do outro lado, a estruturação do financiamento, do bancário, do mercado de capitais, né? Sem dúvida, porque nós temos no Brasil, fazendo um breve histórico, né, e focando no residencial,
nós temos uma história fascinante juridicamente, porque o desenvolvimento imobiliário residencial no Brasil, ele sempre, historicamente, foi pautado em recursos públicos, né? Sistema Financeiro da Habitação, antigo Banco Nacional da Habitação, né? O BNH, que mobilizou os recursos para a construção de casa própria ao longo dos anos. Os conjuntos habitacionais até mais tradicionais, né? O pessoal de baixa renda eram financiados todos pelo BNH, né? Sim, sim. E também média e alta renda, né? Havia esse funding vindo pelo Banco Nacional da Habitação, mas a partir da década de 90, com a Lei 9514, né, o estímulo foi para que outras formas de capital pudessem financiar a atividade imobiliária. Então, a securitização de recebíveis, a própria legislação que disciplinou os fundos imobiliários foi muito importante para se viabilizar novas formas de obtenção de capital. Né? Então, hoje em dia, nós temos uma conjugação de diferentes formas de financiamento da atividade imobiliária. Você tem programas como Minha Casa Minha Vida, que utiliza recursos públicos, mas a organização é privada, porque são as incorporadoras que produzem habitação, porque o Estado percebeu que simplesmente o CDHU em São Paulo ou outras empresas públicas de habitação não tinham condição de atender a demanda. Então, o setor privado passou a utilizar recursos públicos para produzir habitação popular. Né? Nós temos os recursos da poupança, nós temos os recursos do FGTS, que são usados na produção residencial. Mas esses recursos cada dia mais se tornam insuficientes para atender a grande demanda de novos empreendimentos. Então, esses recursos privados são muito importantes, né? Então, nós temos os CRIs, nós temos as LCAs, nós temos os fundos imobiliários, que hoje em dia, cada vez mais são responsáveis por fornecer uma parte importante desses recursos. E é curioso que algumas dessas estruturações via mercado de capitais, elas são vistas de uma função social tão grande que existem até benefícios tributários, né? Por exemplo, o fundo imobiliário, o LCA, né? Sem dúvida. A própria securitização de recebíveis, né? Então, você tem um estímulo para que a pessoa física utilize, né? Invista nesses recursos, né? Com isenção de imposto de renda, justamente porque os recursos investidos no fundo imobiliário, por exemplo, vão ser utilizados no desenvolvimento habitacional, no desenvolvimento comercial, no desenvolvimento de diversos projetos do setor imobiliário que tem uma função social importante. E do outro lado, quando o dinheiro ele é captado com esse tipo de isenção tributária, ele torna mais barata, né, a produção das unidades imobiliárias, dos shopping centers, dos hospitais, etc. Então, ele cai o custo da construção e vai cair o custo da habitação, etc, etc. também. Né? Sem dúvida, porque nós ainda temos no Brasil um histórico em que o custo do capital é muito alto. Né? Nós temos uma história de juros muito altos. O empréstimo bancário, o mútuo bancário ainda não é uma opção como em países desenvolvidos, né? Agora, talvez, com alguma relativizada com a subida dos juros nos Estados Unidos e na Europa, mas historicamente nesses países o dinheiro utilizado no desenvolvimento imobiliário é o dinheiro dos grandes bancos, né? É empréstimo bancário. No Brasil, é muito difícil se viabilizar empreendimentos com empréstimos bancários, né? Você tem condições especiais para habitação, mas para shopping centers, mesmo para hospitais, para hotéis, para galpões logísticos, você não tem essa disponibilidade de recursos porque você não tem o dinheiro subsidiado do FGTS, o dinheiro subsidiado da poupança. Perfeito. Então, esses mecanismos, né, de financiamento, de levantamento de recursos, como os fundos imobiliários, eles são muito importantes. Hoje em dia, nós temos quase, nos fundos imobiliários, mais de 2 milhões de investidores pessoa física, né? O que é uma revolução, é uma grande revolução. Exatamente, porque é uma maneira de fazer poupança também, ou seja, eu estou guardando dinheiro hoje para poder ter uma aposentadoria melhor no futuro. E uma maneira de fazer isso é via fundo imobiliário. Né? E que, de certa forma,
representa uma sofisticação do investimento da pessoa física, né? No Brasil, nós temos aquela tradição portuguesa de se investir em imóveis, né? Então, o brasileiro gosta de imóvel, gosta de ter uma escritura, de ter imóveis de locação, mas muitas vezes essa estrutura ela é desvantajosa em comparação com um fundo imobiliário, porque no fundo imobiliário o investidor ele pode ter uma rentabilidade com isenção tributária, com profissionalização, né, com profissionalismo na gestão, com liquidez, com o mercado secundário funcionando muito bem. Então, os fundos imobiliários se provaram muito eficientes, tanto é que pessoas que tradicionalmente compravam imóveis e faziam a gestão própria, estão migrando gradualmente para os fundos imobiliários, porque percebem que tem todos os benefícios da gestão própria. A solidez do mercado imobiliário. A solidez do mercado imobiliário com várias outras vantagens. E talvez a maior vantagem de todas é que esses recursos daí podem ser empregados em empreendimentos maiores, né? Então, não é só comprar o imóvel da esquina ou apartamento para alocar na praia, para alocar na cidade, mas é utilizar esses recursos para galpões industriais gigantescos ou para empreendimentos multiuso. Então, você possibilita também o investidor auferir parte do benefício desses grandes empreendimentos. E é curioso porque o setor imobiliário, ele representa na prática uma acumulação de capital que se pereniza, né? Porque uma coisa é eu desenvolver um software numa empresa de tecnologia, pode ser que em 2, 3 anos, de repente um pouco mais, em 5, aquele software já seja desatualizado. Isso pode acontecer no setor imobiliário? É claro que pode. Mas o capital, ele vai se acumulando de uma maneira um pouco mais perene do que em setores de alta tecnologia, né? Então, aquilo é um investimento que, via de regra, é um investimento de longo prazo que vem para ficar, né? Na verdade, o investimento no setor imobiliário é visto por muitos como um investimento de renda fixa, né? Quando, na verdade, não é, né? Ele tem características de renda fixa por essa solidez, né? Você tem um ativo tangível que dificilmente vai sofrer uma desvalorização expressiva e isso agrada muito o investidor numa economia como a nossa, que tem traumas de épocas inflacionárias... E constantes. De insegurança jurídica, né? Então, eu acho que o investimento é bem visto nesse sentido, né? Da solidez do investimento imobiliário. Você pode sofrer flutuações, isso é natural, isso é objeto de transparência, né? O investidor ele sabe quais são os riscos que ele está correndo, mas são riscos, sem dúvida, muito menores do que em outras classes de ativos com mais volatilidade. Claro. Eu vou puxar o gancho de um comentário que você fez. Você falou, olha, a gente teve lá, né, a edição de uma lei que permitiu, né, um financiamento privado das operações imobiliárias, etc. O que dá para perceber é que a gente tem um avanço regulatório, legislativo bastante acentuado nas últimas décadas, né, voltado para o setor imobiliário de maneira ampla, né? Queria que você comentasse um pouco isso, Paulo. O que a gente poderia colocar como os principais pontos dessa evolução legislativa, dessas normas, e que facilitaram, melhoraram o acesso do setor imobiliário, por exemplo, a financiamentos, né? Desde, por exemplo, a questão de mercado de capitais até a questão de garantia. Eu queria que você comentasse um pouco isso, por favor. Nós temos uma evolução acentuada das normas e também da prática jurídica no setor imobiliário, né? Boa parte da evolução legislativa no Brasil, ela vem para acompanhar aquilo que é feito pelos entes privados, né? Então, em geral, o legislador ele corre atrás daquilo que é fruto da criatividade dos advogados, dos players do mercado imobiliário. Nós temos uma grande evolução legislativa, principalmente para os empreendimentos residenciais, que foi o patrimônio de afetação, né? O patrimônio de afetação, simplificando, né, para os nossos ouvintes, nós temos casos na década de 90, como foi da construtora Encol, que é o mais emblemático, que é o mais, único, mas foi, né? O mais emblemático, que acabou quebrando, né? E a atividade de incorporação imobiliária, regulada pela Lei 4591, que já é uma lei que estabelece uma regulação muito bem feita
da captação da poupança popular, né? Porque a incorporação imobiliária, o que se chama de venda na planta, nada mais é do que a captação de poupança popular. Né? O incorporador, ele recebe os recursos antes de ter o bem, de ter a coisa, né, juridicamente falando, pronta para oferecer a contrapartida para o adquirente daquela unidade imobiliária. Então, ele capta poupança popular para destinar aquilo para o desenvolvimento imobiliário. Então, se essa captação não for bem regulada, isso pode causar prejuízos sociais muito grandes, como foi o caso da Encol, né? A construtora que chegou a ter mais de 300 canteiros de obra e que, quando quebrou, tinha um número na casa de milhares de unidades compradas e que não foram entregues. Né? E olhando pelo lado da contabilidade, voltando um pouco para isso, né? Todos esses empreendimentos constavam do ativo da Encol, né? Ou seja, eram empreendimentos dela, né? E o patrimônio de afetação, ele mudou esse paradigma porque ele passou a isolar esse risco. O risco, se a Encol quebrasse, não quer dizer que as sociedades, que agora são chamadas sociedades de propósito específico, elas quebrariam também, né? Sem dúvida. O que aconteceu foi que houve uma individualização do patrimônio, né? A lei estabelece alguns benefícios fiscais, né? Então, a lei estabelece um regime mais vantajoso para o incorporador, que é o RET, né? Uma das condições para o incorporador ter direito ao RET é a constituição do patrimônio de afetação. Então, quando ele faz a constituição do patrimônio de afetação, ele individualiza todo o patrimônio daquela obra, né? Então, os recebíveis, que são frutos dos compromissos de compra e venda, tudo o que ele tem em caixa e os ativos físicos, eles deixam de responder por dívidas e por obrigações de outros empreendimentos do mesmo incorporador. Então, eles ficam destinados exclusivamente para aquele propósito. E se houver qualquer tipo de problema com o incorporador, os adquirentes das unidades podem tirá-lo, né, do empreendimento e podem se organizar através de uma assembleia, uma comissão de representantes, para definir entre si qual a destinação vai ser dado àqueles bens. Eles podem, de alguma forma, encontrar uma saída para terminar uma obra ou, se isso não for possível, eles podem vender os ativos e usar os recursos para se reembolsar daquilo que foi pago. E isso, inclusive, já foi testado e retestado perante o Poder Judiciário. Ou seja, funciona. É um regime que realmente ele foi colocado no papel e depois, né, viram que ele realmente, a hora que tiverem que colocar a prova de fogo lá, ele funcionou, né? Funcionou bem, inclusive em situações em que incorporadoras entraram em recuperação judicial, né? Houve uma grande discussão se aqueles bens que eram objeto de patrimônio de afetação numa recuperação judicial deveriam ser reunidos de uma forma global ou não. E numa decisão que foi muito importante, o judiciário reafirmou o patrimônio de afetação. Então, isso foi mantido, né? E foi uma decisão muito importante. Então, quer dizer, o patrimônio de afetação, eu acho que é uma inovação legislativa, né? Do início dos anos 2000, já não tão recente, mas que é muito emblemática de como a criatividade legislativa e as inovações são importantes para o desenvolvimento econômico brasileiro, né? Uma outra inovação muito importante foi o reconhecimento dos contratos atípicos, né? Dos contratos build-to-suit, né? E aí a gente tem um exemplo de uma prática contratual que foi desenvolvida no meio empresarial, né, como forma de viabilizar empreendimentos com recursos, com funding privado. De longa duração, né? De longa duração, mas que, de certa forma, não encontravam abrigo na lei de locação de forma expressa. Né? Então, explicando um pouquinho melhor do que a gente está falando, em grandes projetos imobiliários, justamente por aquilo que a gente mencionou há pouco, né, do capital intensivo, é necessário... Por exemplo, precisa de uma fábrica, né? Você precisa de uma fábrica, você precisa levantar muitos milhões de reais para aquela fábrica e a forma de se viabilizar a fábrica é locando um imóvel, né? Então, o empreendedor imobiliário, ele vai desenvolver um empreendimento, ele vai construir, vai desenvolver projeto, ele vai comprar terreno
já destinado para uma atividade industrial, né? Para um player industrial. Então, para poder obter esses recursos, ele precisa ter a garantia de que os recebíveis da locação daquela fábrica vão ser estáveis juridicamente. Então, ele vai locar a fábrica por uma indústria por 10 anos, mas se ao longo desses 10 anos esse contrato não tiver solidez, se o valor do aluguel pudesse ser modificado, se as condições contratuais pudessem ser modificados, o setor financeiro dificilmente proveria os recursos necessários para a construção da fábrica. A lei de locação, ela foi feita pensando não só nas locações comerciais, mas nas locações residenciais. E como ela não tem uma distinção, ela tem diversos benefícios para os locatários residenciais que, historicamente, se estendem para os locatários comerciais. Né? Então, o que essa estruturação contratual fez foi reconhecer que esses contratos não eram só contratos imobiliários, mas contratos financeiros, entre partes em igualdades de condições. Né? Então, naqueles contratos em que não há hipossuficiência, não há uma pessoa física locando o imóvel para sua residência, mas há uma empresa, uma indústria locando o imóvel para uma atividade empresarial, os contratos reconheciam que nessas condições as partes poderiam livremente abrir mão de proteções estabelecidas em lei. E o judiciário abraçou isso, né? No início houve alguns questionamentos, né? E no início isso de alguma maneira foi questionado, porque tradicionalmente eram feitos questionamentos, mas a partir de um trabalho de explicação e de demonstração da complexidade desse contrato, né, que é multifacetado, ele não é só um contrato imobiliário, o judiciário passou a reconhecer em decisões importantes, inclusive algumas delas tomadas aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que nessas situações específicas as partes poderiam livremente contratar independente das previsões da lei de locação, e isso foi reconhecido posteriormente através de uma alteração legislativa com a fixação no artigo 54A, né, da lei de locação, de que preenchidos alguns requisitos, as partes poderiam abrir mão da ação revisional, da ação renovatória, estabelecer condições especiais para multa rescisória também. E isso foi um enorme mecanismo de fomento no setor imobiliário, e tanto que a gente vê a utilização de build-to-suit à torta e à direita hoje, né? Realmente é algo que criou a base sólida para esse tipo de contrato. Sem dúvida. E a gente vê algumas aplicações muito relevantes, né? Nós temos visto e feito para algumas empresas build-to-suits hospitalares, por exemplo. Então, você hoje em dia tem Olha, de novo, a função social, né? Hospital, né? Setor de saúde. Exatamente. Né? Você tem o aumento da capacidade hospitalar, né? Às vezes em hospitais regionais, para empresas que não teriam, empresas de saúde que não teriam condições de levantar capital bancário, mas que através de estruturas como essa conseguem viabilizar empreendimentos hospitalares que são muito relevantes. E às vezes em áreas pouco atendidas, com populações carentes e que não tinham acesso. Então, às vezes, por exemplo, uma cidade que nem São Paulo, que é gigantesca, a pessoa tinha que andar de ônibus por 2 horas para chegar no hospital. Hoje ela pode ter um hospital regional graças a esse tipo de estruturação. Né? Sem dúvida. Em São Paulo e no interior do país também, né? Porque no interior do país, acho que as empresas têm ainda menos acesso à capital, né? É verdade. Então, as empresas, elas estão mais sujeitas ao capital bancário, né? E quando se viabiliza estruturas como essas, elas percebem que há formas diferentes e até mais baratas de se financiar projetos como esse. Então, isso é muito satisfatório, né? Ver soluções que foram criadas pelo mercado, que nós participando, sendo utilizadas para o desenvolvimento econômico e social do país. É isso aí. Posso pedir para você fazer comentar um último tipo de operação que a própria CVM acabou
tratando de uma maneira que foi um longo caminho, mas que me parece que agora esse caminho já está pavimentado. Aí você falar um pouco dos condotéis, como que a CVM tratou disso, como que ela regulou, qual o olhar que ela deu e como isso beneficiou o mercado, né? Sem dúvida. Os condotéis também eu acho que são um exemplo, né, de estruturas que foram criadas no mercado e depois foram objeto de regulação para que pudessem ser aperfeiçoados, né? Então, explicando com um pouco mais de detalhes, o condotel é um empreendimento hoteleiro, é um desenvolvimento hoteleiro, né? A gente todos devem conhecer, né, algum hotel na sua região e o capital para o desenvolvimento hoteleiro também é escasso no Brasil. Ele não é residencial, então não tem recurso do FGTS, não tem recurso da poupança, né? Então, se estrutura como uma incorporação imobiliária em que o incorporador, juntamente com uma bandeira hoteleira, ele vende na planta quartos de hotel que estão destinados a um investimento, né? Aquilo não é destinado à hospedagem ou à moradia, mas o adquirente compra sabendo que ele está fazendo um investimento. Aquele quarto de hotel, quando pronto, vai ser entregue para a operação hoteleira por aquela bandeira e vai gerar resultados mensais para o seu investidor, para o seu adquirente. Ou seja, é um imóvel que ele tem essa função meio que... chama esdrúxula no bom sentido. É um imóvel que eu não vou poder morar, não vou poder usar no dia a dia. E se eu quisesse alocar, eu não sou a pessoa que sou responsável por administrar aquilo. Então, ele acaba tendo cara de investimento financeiro, né? Ele é um investimento financeiro, ele é o que a lei chama de contrato de investimento coletivo. Que é um valor mobiliário. Que exatamente. É um valor mobiliário, né? E ele, até 2013, não era objeto de uma regulação específica pela CVM, né? E o mercado, ele acaba, né, às vezes, abusando um pouco das formas, né? Então, em algumas situações, a gente via corretores que ofereciam um investimento, mas sem uma metodologia e sem critérios claros para se apurar quais os riscos, qual o retorno, qual o investimento que está sendo proposto, né? Então, a partir de 2013, a CVM passou a regular o setor, né? Disse, olha, eu quero olhar melhor esse tipo de empreendimento. Sob o viés da captação, né? Sob o viés da captação, porque o viés da estruturação, da incorporação, ele já é regulado na 4591, que, como a gente disse no começo, também tem esse viés de captação de poupança popular. Mas como no caso do condotel, além da construção e da entrega, eu tenho a operação, né? Ao longo dos anos, aquele bem não está na posse, né? Ele é operado por um terceiro. A CVM entendeu que se tratava de um contrato de investimento coletivo. É um negócio curioso, porque se eu tiver um quarto de hotel que tem essas características, se eu quiser usar, eu tenho que pagar. Você é um hóspede como outro pois qualquer. É bem curioso isso. E às vezes é engraçado, a gente ouve, né, os incorporadores falando, o adquirente veio e falou, eu quero o quarto com vista para o mar. E ele explicava, tudo bem, eu posso te dar o quarto com vista para o mar, mas você não vai usar ele. Então, não faz diferença. E esses quartos, eles estão todos num pool de locação. Então, não tem uma distinção, aquele quarto tem uma procura maior, né? Tudo está dentro de um pool e a distribuição é feita de forma equânime. Então, a CVM passou a regular esse mercado, né? A partir da deliberação 734. Nós fizemos um caso que foi o leading case, foi a primeira dispensa de registro de condotel, né? Foi um empreendimento no Rio de Janeiro, na Lapa. E a partir desse caso, a CVM foi formando um material crítico, editou a deliberação 734, foi o primeiro marco regulatório. Depois, isso ainda num regime de dispensa de registro, né? E depois, com a resolução 602, se estabeleceu um sistema de registro, né? De registro de contrato de investimento coletivo hoteleiro, né? Que se chama de SIC hoteleiro. E recentemente foi editada a Instrução Normativa número 86, que é o atual marco que regula os condotéis, que exige
maior transparência. Né? Então, o empreendedor quer fazer um condotel, ótimo, ele não tem nenhuma vedação legal, mas ele precisa apresentar um prospecto, né? Ele precisa divulgar todas as declarações de responsabilidade, ele precisa ter os fatores de risco bem detalhados, ele precisa ter um estudo de viabilidade concreto, né? Com uma metodologia aprovada pela CVM, que estabeleça qual é o resultado esperado daquele investimento. E feito isso, ele está pronto para poder fazer o desenvolvimento imobiliário. Nós estamos atualmente, até dando uma informação aqui em primeira mão, nós estamos fazendo a revisão junto com um grupo formado no Secov e na ADIT, do Manual de Melhores Práticas de Condotéis. Né? Nós fizemos uma primeira edição em 2012, que foi anterior à entrada da CVM, né? ao início da regulação do setor. Então, esse manual deve ser atualizado e deve ser lançado agora no segundo semestre e vai detalhar as novas práticas, né? Porque hoje em dia, quando nós falamos em condotel, nós temos outras variações de negócio que também são muito relevantes, né? Nós temos as locações de curta temporada, né? Que se chama de short-term rental, né? Que, de certa forma, concorrem com os condotéis, né? São quartos residenciais, são flats, são lofts que são operados não como atividade hoteleira, mas como meio de hospedagem, né? Ou como meio de ocupação. E que muitas vezes são vendidos também como investimento. Né? Então, os short-term rental precisam ser considerados, mas, obviamente, o foco desse manual é o condotel, né? O condotel e quais são as práticas do mercado, quais são as opções de estruturação jurídica, contratual, societária, quais as melhores práticas em termos de contratação de bandeira, de operação, né, de tratamento do investidor. Tudo isso deve sair em breve e tem alguns aspectos jurídicos que são bastante relevantes. E quando a gente dá mais solidez para a estruturação jurídica, isso melhora também a captação de recursos, né? Quer dizer, então isso tudo é feito para benefício do próprio mercado, né? Sem dúvida. O mercado, ele precisa, né, de credibilidade. Né? Eu acho que a regulação ela tem como principal vantagem separar os bons empreendedores dos maus empreendedores. Né? É óbvio que a maioria dos empreendedores agem dentro da lei, querem fazer bons negócios, tratam bem seus clientes, mas nós sabemos que existem alguns que saem um pouco desse padrão. Né? Então, a regulação e muitas vezes a ação de poucos acaba afetando a credibilidade de muitos. Claro. Né? E a regulação ela vem para isso, né? Ela vem para disciplinar e para mostrar ao público, né? Mostrar aos adquirentes, aos investidores, às pessoas físicas, que é um bom produto, né? Que existe regras claras e que existe um regulador preocupado em preservar os direitos e, principalmente, quando a gente fala de captação de poupança popular, em garantir que os recursos não sejam mal utilizados, né? Que os riscos sejam bem aferidos, porque se a poupança ela é captada de uma forma errada, né? Isso acaba gerando um efeito sistêmico, né? Você acaba... uma operação ruim vai afetar as outras, né? Você acaba tendo uma disponibilidade muito menor de recursos para aquele tipo de desenvolvimento econômico. Bom, eu queria mudar um pouquinho o tom da conversa e queria dar um salto agora, né? A gente vem passando por evoluções tecnológicas muito rápidas aí, né? Como que isso tem afetado o mercado imobiliário e a estruturação jurídica das operações imobiliárias? O que a tecnologia tem trazido de novidade aí? Eu acho que a tecnologia ela tem revolucionado, né, a forma de se fazer negócios, né? A gente ainda precisa de aperfeiçoamentos, mas se nós considerarmos como um negócio, os negócios imobiliários são feitos hoje em dia
e como eles eram feitos há 20 anos atrás, nós temos uma evolução muito grande, né? Então, pensando na prática jurídica, não estou nem falando agora dos novos produtos imobiliários que nós temos, né? Mas na prática jurídica, você pode imaginar qual é o efeito de uma escritura digital. Né? Há 20 anos atrás, para você lavrar uma escritura, era quase como você fazer um parto, né? Você sabia que ia dar trabalho, que tudo seria difícil, né? Hoje em dia, você lavra uma escritura com partes que estão em diferentes localidades do país. Você tem uma exigência documental... Às vezes fora do país, inclusive. Às vezes fora do país. E você tem uma exigência documental que é muito mais facilmente cumprida, né? Você tem certidões digitais, você tem a própria facilidade de você não precisar se deslocar e de ter essa rapidez, né? De trocar minutas. Então, isso, como providência mais básica, altera bastante o setor. E não diminui a segurança jurídica, né? Isso que é bastante curioso. Talvez na verdade, até aumenta, né? Aumenta a segurança jurídica, porque hoje em dia, se nós pensarmos, né, até em coisas mais, em próximos passos, né, a própria blockchain, né? A gente ainda tem uma certa adaptação, uma resistência ou dúvidas, né? Porque, na verdade, o tabelião e o registro de imóveis, eles se beneficiariam muito de estar numa blockchain. Eu também acho. Porque a blockchain nada mais é do que um código digital que vai, de uma maneira inviolável, estabelecer uma individualização de operações. E isso revoluciona, né? Você não precisa mais de livros, né? Porque você vai precisar, ou talvez para poucos atos, mas para a maioria dos atos, os livros cartoriais se tornariam dispensáveis e você teria mais segurança, né? Aquela história, pegou fogo no cartório, teve a enchente, perdeu o livro, ninguém mais sabe o que aconteceu. Com a blockchain, isso não aconteceria, né? Então... reduziria até custo também, né? Quer dizer, porque a manutenção de um livro físico, você tem que manter aquele livro para sempre, em tese. Sim. Né? A informação que ela é contida em registros computadorizados, blockchain, etc., ela é uma informação que ela vai ser mantida por um custo bem mais baixo. Né? Um custo mais baixo, um custo transacional menor. Menor, né? Também, Você tem um custo de transação muito menor e você tem mais segurança, né? E você consegue fomentar os negócios, né? Então, historicamente, o custo de lavratura de escrituras, por exemplo, para negócios grandes, isso se viabiliza de uma maneira mais simples. Agora, para as pessoas físicas, né, comprar, alocar, registrar, é importante ter uma agilidade maior. Né? Então, eu sinto que a tecnologia está revolucionando, mas precisa haver aí um encontro entre a tecnologia e a legislação, obviamente, né? E assim, o registro imobiliário, ele tem um papel social muito importante, né? Você ter uma estabilidade, uma segurança em relação à propriedade de bens imóveis é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Né? E a natureza da própria operação imobiliária, né? Justamente é aquela operação que ou deveria ser mais sólida do que outras operações, justamente porque o imóvel está parado lá. Só que tem um registro que acompanha aquilo, né? E esse registro que dá essa solidez também, né? Exatamente. Você ter segurança em relação à titularidade de bens imóveis, né? A partir de diversas transações, você poder determinar num determinado momento que aquele é o proprietário do imóvel, não é A nem B, mas é C, com segurança jurídica. Esse é um papel muito importante do registro imobiliário, né? Desde da evolução em 74, quando veio a atual lei de registros públicos, ela estabeleceu um sistema muito mais estável, muito mais seguro. Então, pensando, né, a gente poderia ficar aqui horas e até
uma provocação aí para termos novas conversas. Olha, eu já digo que durante a nossa conversa já tem mais uns 20 tópicos aqui para as nossas próximas conversas sobre o setor imobiliário, viu, Paulo? Já está convidado. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. É um prazer falar disso. A gente acaba não vê o tempo passar, né? Quando fala disso. Mas eu acho que, sem dúvida, a inovação tecnológica ela é muito importante no setor imobiliário. Tem mudado muita coisa e ainda vai mudar mais coisas ainda no futuro. É isso aí, trazendo mais segurança, mais benefício para a população e assim por diante, né? Exatamente. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, pela nossa conversa. Foi muito boa a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. E, de novo, o convite já está aqui para a gente gravar outros episódios e tratar de questões específicas. A gente pode, por exemplo, falar de M&A imobiliário, né? A gente pode falar, de repente, convidar a sua esposa, né? Para que ela é uma advogada que atua no imobiliário, mais no contencioso, para ela falar de arbitragem imobiliária. Então, de repente, a gente pode fazer um debate. Mas tem inúmeros assuntos para a gente tratar aí. Então, já fica o convite para os próximos episódios. Paulo, muito obrigado, viu? Obrigado, Marcelo. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo podcast. Tenho certeza que vai continuar sendo um grande sucesso e está aceito o convite. Acho que essas questões todas são fascinantes e vamos voltar a conversar sobre elas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado.